Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bom dia. Os olhos inchados, querido. Aleluia. Bom dia aos irmãos. Que o nome do Senhor sobre nós seja glorificado. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus trabalhar nas nossas vidas, porque é bom. Ele é bom, perfeito e agradável. Sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Primeiro eu gostaria de fazer uma menção aqui, né? Como a gente conhece a Bianca há muitos anos, desde petitico, a gente não somente conhece ela, como a gente conhece a história. E a gente sabe o quanto essa criança, ela foi obrigada a amadurecer, meio que no meio do forno, meio que no meio da aflição. Mas essa criança se tornou uma adolescente, está se tornando uma moça, uma mulher. Logo, logo se casa, vai ter seus filhos, vai ter seus cuidados. Mas existem coisas que ficaram marcadas, né? Existem situações que elas não se apagam, mas elas se aprendem com elas. E quem viu todo o processo, que a sua mãe passou, hoje você está no lugar certo para adorar aquele que vive e reina para todo sempre, e ser grato a Ele e ser participativo deste momento. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que vai contra Deus. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus será muito maior do que tudo aquilo que aconteceu. A manifestação do poder de Deus vai ser muito maior. Então esse é o lugar de estar, no caso da irmã Vilma, família, e nós que estávamos somente observando, ver hoje e falar: Senhor, se ninguém viesse, só ela estivesse aqui, já era motivo da gente estar fazendo uma grande festa de adoração e exaltação. Se nós estamos, multiplica esse prazer. Por quê? Porque Deus também trabalhou em nós. Quem éramos nós, o que éramos nós, e hoje o que nós somos, é tudo graças a Deus, graças ao poder de Deus, né? Então nós precisamos adorar a Deus. E eu queria fazer essa menção, que os mesmos olhos que viram toda aquela situação, serão os mesmos olhos que vão ver uma grande bênção dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Agora é só colaborar para que permaneça. Nós que sabemos, a pastora estava falando uma coisa muito interessante. Nós que temos o conhecimento, nós é que conhecemos a Bíblia, nós somos pastores, então obrigatoriamente nós temos que conhecer. Mas vocês não, e nós temos a obrigação de instruir vocês, né? De trazer para vocês isso. Não que a gente vá lá, uma semana atrás eu clamei ao Senhor isso, porque às vezes a gente cantava e a gente fazia uma tarde da bênção com poucas pessoas, e quando a gente louvava a Deus, o céu descia de tal maneira que quando a gente abria os olhos para ver as pessoas, estavam todos chorando, e não era a gente que ia lá e beliscava elas, mas era a manifestação do poder de Deus. Nós fazemos parte de uma igreja de 1000 pessoas, e a gente fazia uma tarde da bênção com 15, 20 pessoas, e chegou um momento que a gente estava adorando a Deus, que os pastores estavam reunidos nas suas salas, todos eles saíram das suas salas para ver o que estava acontecendo no salão da igreja, com 15 pessoas, com pouca gente. É pouca gente que sabe o que está fazendo, é pouca gente que sabe quem está buscando, é pouca gente que sabe a quem está adorando, é pouca gente que faz de coração, né? Então Deus, Ele manifestou lá, e eu falei: Senhor, eu quero de volta isso, quero de volta, para que todos nós venhamos a sentir, entrar aqui e sentir
Uma irmã, uma vez lá em cima, ela disse assim: quando você chegar nessa igreja, não se incomode com quantas pessoas tem lá dentro. Ela disse assim, ela levou a pessoa até a porta da igreja e depois entrou com ela. Ela convidou uma mulher para ir na igreja e falou: quando você chegar aqui, você não olha a aparência e você não olha a quantidade de pessoas, porque tudo acontece quando você entra lá dentro. Tudo acontece quando você entra. Então é aqui dentro, esse é o ambiente onde o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27. Aleluia, Jesus. Mateus 7, versículo 24 ao 27. Antes de nós lermos, eu queria falar mais algumas coisas. Como eu tenho a oportunidade de falar, eles já vão falar, né? Eu li muito esses dias de sexta-feira para cá sobre o equilíbrio. Equilíbrio. E olha que coisa interessante, partindo de um princípio. Quem tem orelha? Todos nós temos orelha, entende? Você acredita que a labirintite, ela está aqui e aqui? Uma criança de 5 anos, entrevistada nos Estados Unidos, pelo conhecimento e sabedoria, ela falando em inglês e embaixo a tradução, e ela dizendo assim: todos nós temos água na orelha. Água na orelha. É um líquido. Todos nós temos um líquido na orelha. E ela fala assim: por que quando você abaixa a cabeça e levanta rapidamente te dá tontura? Porque o cérebro recebe essa mensagem de que você abaixou e subiu, mas o seu organismo, se ele estiver desequilibrado, porque esse é o ponto do equilíbrio, essa água e esse líquido é que te deixa equilibrado. E quando fala do labirinto, fala da labirintite, é o que te deixa tonto, é o que te faz perder o equilíbrio. Então a nossa vida, nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos estar voltado para tudo. Quando uma coisa excede, por exemplo, tocar nesse ponto, a bebida, uma coisa vai chamando a outra, ou a droga. Como é que a gente começa usando droga? Você sabe? Como que a gente começa? Eu vou falar e depois você me corrige se eu estiver errado. Começa com cigarro. Porque não vamos dizer, mas cigarro não é droga. Lógico que é. Começa com o cigarro. Começa com o cigarro e a famosa palavra não tem problema. É só um pouquinho. Quando eu quiser eu paro. Depois do cigarro, o que vem? O café. A cafeína. Porque a cafeína, ela é estimulante. Não é estimulante? Quem não fumou aqui? Eu já fumei. Sou liberto para a glória de Deus. Mas o que acontece? Depois que você toma um café, você acende cigarro. Então o café é estimulante para o cigarro. Então a gente começa a ver o que estimula a gente a fumar. Quanto mais café, mais cigarro. Quanto mais cigarro, mais café. E assim vai. Fumar depois da cerveja é meio embaçado. Eu achava ruim. Para depois que a gente depois que desandou, aí fica. Depois que a gente já não sabe, você nem vê mais o que você está fazendo. Mas para mim era ruim. Para mim era muito ruim. Mas eu, graças a Deus, que eu parei aí. Enchi a cara 2 vezes na minha vida, para minha vergonha, para vergonha própria. 2 vezes. Para nunca mais. Mas há pessoas que elas
Depois do cigarro, depois do café, vem a bebida. E junto com a bebida, vem a droga. Mas a primeira droga que vem, o que é? A maconha. Os policiais, a maioria dos psicólogos e especialistas, eles dizem que tudo começa através daquilo que é o mais simples. E todo mundo fala, não, mas esse daqui é o pior. Não, o estrago é pior. Mas começa tudo por aqui. Depois disso vem a cocaína, depois disso vem o crack, aí depois vem o quê? A destruição humana. Aí se a gente analisar, fala, não, mas o pastor está falando de algo físico. Glória a Deus, mas existe um mundo espiritual. Existe alguém que tem o prazer de destruir a criação de Deus. Por que as pessoas têm prazer de tacar fogo no mato? O mato, você olha assim e fala, o que é o mato? O que é a floresta? A floresta é tão importante para a nossa existência. Camada de ozônio, ela está sumindo por quê? Existe um desequilíbrio no planeta. Há muito carbono, é muita coisa, muita química subindo e pouco oxigênio. Então eles vão desmatando. Ah, mas não tem nada a ver. O resultado nós já estamos vendo. Perde-se o equilíbrio. Então, se no mundo espiritual existe um problema, existe alguém com prazer de destruir a criação humana, ele começa por onde? Ele vai começar com café, ele vai começar com cigarro. Um papa, ele disse assim que o diabo não tem pressa. E por que nós crentes vamos acreditar que ele não tem pressa? Ele vai começar, ele tem por onde começar. Então ele vai trazer situações. Por que alguém fica obeso? Começa a ficar obeso na velhice? Não, começa na mocidade. Quando você não tem controle. Quando você não tem controle na alimentação, você não tem o equilíbrio certo para as coisas. Você só come massa. E o que tem de vitamina na massa? O que tem de vitamina na massa? Não tem vitamina nenhuma. Mas a gente vai lá e come. Quem gosta de pizza? Quem gosta de pizza? Nós gostamos de pizza. Mas o que ela traz de vitamina? Nada. Quem gosta de alface, de tomate, de verduras? Quem gosta de jiló? E se nós soubermos que dentro do jiló tem um nutriente importantíssimo para a nossa saúde? Ah não, mas ele é amargo, tudo que é amargo é bom. Tudo que é ruim é bom. Se você analisar tudo que Deus fez na nossa vida, no momento lá atrás estava muito ruim. E hoje? Hoje a gente vê que está bom. O que Deus precisava encontrar em nós era esse equilíbrio. Uma coisa interessante, por que as pessoas fazem a operação do estômago e emagrecem? Vamos direto ao ponto. Vamos assim naquilo que é o principal. Por que a pessoa opera o estômago e emagrece? Porque reduz o estômago. Reduzir o estômago significa o quê? Na simplicidade nossa. Que você comeu demais, dilatou o estômago, então você tinha em excesso alguma coisa. Agora, o interessante é que depois que opera o estômago, prende lá metade do estômago, torna ele metade inútil, inutilizado, você diminui a quantidade de comer e você entra numa educação alimentar. Uma educação que a gente não tinha. E aí o que acontece? Aí vem o equilíbrio do organismo. Espiritualmente, é a mesma coisa. O que nós trazemos demais para a nossa alma? Se nós trazemos demais para a nossa alma somente aquilo que nos traz tristeza, o profeta Jeremias, ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Repete comigo, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Amém? Então, se a nossa preocupação, o excesso da nossa preocupação vai acrescentar a esperança em nós? Muito pelo contrário, a nossa preocupação só traz desesperança,
Porque quando nós olhamos para o quadro, nós dizemos que não tem mais jeito. Então, quando trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, seria mais ou menos assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode moldar e mudar as pessoas, assim como o Senhor mudou a minha vida. Então você pode olhar para a minha vida e dizer assim: Deus tem poder para levantar qualquer pessoa, porque Ele levantou o pastor. Você pode dizer isso. Ele tem o poder para transformar qualquer vida, porque Ele levantou ele. Quem era ele? Então, se a gente olhar para a Bíblia, quem era o apóstolo Paulo, para a gente analisar a vida dele hoje, e ele ser um exemplo para nós, quem era o apóstolo Paulo? Alguém que se assentou aos pés de conselheiros do Sinédrio, alguém que aprendeu da letra, alguém que conheceu do Evangelho, aquele que conheceu do Senhor, e também entrou tanto o poder de Deus e a sabedoria no seu coração, que ele começou a perseguir todo aquele que ia contra o que estava escrito. Como se nós hoje quiséssemos estar contra uma nova manifestação do poder de Deus que a gente não tem conhecimento. Então nós vamos nos levantar contra esse conhecimento. Porque tem um pastor ali que ele está ganhando almas. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, nós fomos levantados para isso mesmo, para cuidar de vidas. O Senhor não chamou obreiros para fazer a pessoa ficar rica, porque para que ele fizesse isso, ele teria que ter feito também. Se não está na Bíblia, foi porque Jesus não fez. Jesus ele precisava de coisas emergenciais. Não era de coisas corriqueiras que você busca todo dia. O Senhor ele fala o que em Lucas 15, se não me falha a memória? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se ele diz que não era para andar ansioso por coisa alguma, era não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então ele dizia para você, não se preocupe com isso. E ele traz um exemplo, ele fala, olha os pássaros, eles não trabalham, não tecem, não fiam, contudo Deus os alimenta, Deus prepara o alimento para eles. Veja o lírio do campo, uma semente que cai, às vezes aquela semente, ela foi trazida de um lado para o outro pelo passarinho que comeu uma fruta, e comeu ali, engoliu uma semente, e aquela semente ele vai, e depois ele faz a sua cagadinha lá, soltou a semente, aquela semente vai cair na terra, aquela terra vai receber um orvalho, e aquele orvalho vai trazer nutrientes para aquela semente, e ela vai começar a brotar. Quem foi que fez o trabalho? Quem foi que teve todo o trabalho de trazer a plantação, de trazer o crescimento para aquele lírio? E o Senhor diz para os seus discípulos, contudo Deus também os alimenta, trazendo a chuva no tempo certo, plantando ele no lugar certo, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então Jesus ele olhava para as coisas pequenas e se preocupava com pessoas. O negócio do Senhor Jesus e o seu ministério era pessoas e não riqueza. Numa emergência que ele precisou pagar um tributo, ele disse para Pedro, vai até o mar e pesca um peixe. Você vai pescar esse peixe, e na boca desse peixe tem uma moeda, e com essa moeda você vai pagar o meu imposto e o seu. E vamos colocar assim, que a moeda deveria valer R$2. O imposto pago era R$2 para cada pessoa, e tinha que pagar o dele e o de Jesus. E ele vai lá e pesca uma moeda com valor de 4. É milagroso? É poderoso esse Deus? Ele vai lá e pega aquela moeda, e com aquela moeda paga o meu imposto e o seu. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio
não para que a gente se acostume com o mundo aqui, mas Ele quer que a gente aprenda que existe um mundo lá. Ele não veio para reinar aqui, Ele veio para mostrar que Ele é rei de um reino celestial, um reino eterno, um reino para sempre. Então Ele veio para trabalhar os nossos corações e trazer equilíbrio sobre a nossa vida. Se Satanás foi lançado do céu e ele caiu aqui na terra para que se equilibrasse, veio o Filho. Satanás, ele trabalhou para a destruição, e o Filho veio para dar vida e vida com abundância. Se aquele veio, Satanás veio para a morte, Jesus veio para salvar. E quando o dinheiro não der, porque há situações que dinheiro não resolve, não é verdade? Quantas pessoas estão no hospital e são abastadas financeiramente, e elas não conseguem acrescentar mais um dia com o dinheiro que ela tem. Então ela se resume numa frase, fala assim: agora é só Deus. Então faltou equilíbrio. Então quando falta equilíbrio, Ele vai responder lá na frente. Nós vivemos uma vida desequilibrada. Então quando chegamos lá na frente, o que vai acontecer? A bomba vai explodir. A família desequilibrada vai se perder, porque faltou alguma coisa. E nós precisamos ser equilibrados. Aqui a palavra de Deus no livro de Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos ler todos juntos esse verso 24? Amém? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Você firmou sobre um ensinamento. A pastora estava mencionando sobre casamento, sobre essas situações todas, aonde nós nos enraizamos, aonde que nós estamos plantados. Qual o ensinamento que nós tivemos? É como se fosse mais ou menos assim: a filha viu como a mãe tratava o pai e quer tratar o marido da mesma forma que a mãe. O pai que tratava a mãe desse jeito, o filho observa e ele quer tratar a esposa do mesmo jeito que o pai tratava a mãe. Mas isso é sempre para o lado errado. Nunca é para o lado bom. Porque quando você vê um filho, um pai que trata bem a esposa, o filho não segue. Só segue aquele que é mal. E depois ainda no casamento ele diz assim: ah, meu pai fazia isso com a minha mãe, como se fosse natural. Não é? Então é a base de tudo. E nós, a sociedade, a família é a base da sociedade. Então hoje, o que eles estão querendo fazer? Destruir o equilíbrio, para desequilibrar. E o diabo gosta de trabalhar na bagunça. Ele gosta de trabalhar nas pessoas que não têm mais juízo. Por que ele tira o juízo? Lemuel era um rei, e a mãe dele disse para ele: ó rei Lemuel, não é bom uma autoridade como você beber. Por que ela disse isso? Porque isso tira o seu juízo e tira o seu equilíbrio. Você já viu uma pessoa bêbada andando retinho? O que é que ela anda? Cambaleando. Por quê? Porque perde todo o equilíbrio. Há anos atrás, eu brincava muito com isso, mas hoje eu não brinco mais com isso não. Mas há anos atrás eu vi um homem na frente, na época, na frente da casa da dona Adriana, e ele pegava no portão assim para dar um passo por passo. De tão bêbado que ele estava. E eu olhei e falei: olha lá, aprendendo a andar desse tamanho. Perde completamente o equilíbrio. Então, a base para nós é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a rocha.
Então todo ensinamento bíblico, por isso que a palavra de Deus diz, todo aquele pois que escuta, ele não fala todo homem, ele fala todo aquele, qualquer pessoa que ouve estes ensinamentos e os pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente, a uma mulher prudente, a um adolescente prudente, uma criança prudente, todo aquele que colocar em prática. Por quê? Porque não é somente ouvir. O apóstolo Tiago, se não me falha a memória, ele diz para nós não sermos somente ouvintes, mas praticantes. Então não é só ouvir falar de amor, nós obrigatoriamente temos que amar. E amar é o sentimento que predispõe alguém a sempre desejar o bem do outro. E se o outro fez o mal para você, como é que você vai desejar o bem para ele? Então, obrigatoriamente, repete comigo, todo crente precisa agir dentro da palavra. Todo crente. Não é o pastor, não é os pastores, não, todo crente. Porque todo mundo tem uma Bíblia. Quem está com uma Bíblia na mão aí? Amém? Todos nós temos uma Bíblia. Hoje nós colocamos no celular. Para que você põe Bíblia no celular, se não lê? Eu agora coloquei uma Bíblia no celular que toda hora fica tocando o sino. Dum, 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 dum. Hora de orar. Hora de ler a Bíblia. Tem 2 aplicativos de Bíblia. Todos eles vêm de manhã. Uma vem de manhã, meio-dia e 6 horas. A outra vem de manhã e à tarde. Ou seja, estou te lembrando. Para que nós colocamos a Bíblia no celular? Para a gente ler. Porque essa Bíblia, ela já foi chamada de páginas amarelas. Quem lembra das páginas amarelas? O que eram as páginas amarelas? Você sabe o que é, Bia? Não sabe o que é. Você sabe o que eram páginas amarelas, ou vocês lembram? Não? Mas viu, não sabe? Sim, mas era a lista telefônica. A lista telefônica era amarela. A sua mãe lia a lista telefônica? É porque na lista telefônica tinha um monte de coisa. Tinha ruas, tinha tudo, né? Então há pessoas que elas pegam a Bíblia. No começo da minha conversão, eu fiz isso. Coloquei no Salmo 23. Eu me converti em junho de 91. Comecei a ir para a igreja em 92, final de 92, 93. E quando eu fui ver a Bíblia, todo aquele tempo ali aberta, ela ficou amarela. Mas eu nem lia ela. Eu nem me importava com o que estava escrito. Às vezes a gente gosta, eu chamo de mamadeira. De mamadeira. Porque minha mãe foi lá e me deu um livro. A minha mãe foi lá e me deu um livro. E esse livro era de autoajuda. E tudo que eu abria, toda vez que eu abria esse livro e colocava o dedo ali para ler, eu abria na página, estava escrito, começava assim, meu filhinho. Todos, eram 50 páginas, todas as páginas escrito meu filhinho. Começava com meu filhinho, sabe que eu gosto de você. Não, mais ou menos assim, mas era como se Deus estivesse falando comigo na minha necessidade e me tratando com carinho, com amor, e toda vez que eu terminava de ler, eu chorava. Isso para mim é mamadeira. Porque quando a gente lê, quando a gente lê esses versículos da Bíblia, quando o Senhor fala assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, eu estou sendo grosso? Não. Mas aquele mais, como é que fala? Jesus. Aquele mais machucado, ele vai dizer, ai, Deus não gosta de mim não. Como eu mencionei na quarta-feira, que eu estava orando de madrugada, e falei, Senhor, olha aqui, o Senhor não me irrita. Ah, como é que você vai fazer isso comigo? Você não deveria ter falado isso. Mas só que isso é o que te estimula a prosseguir no Senhor.
Porque a mamadeira nada mais é do que trazer algo confortável numa zona de conforto. E Deus não quer deixar a gente nessa zona de conforto. Ele quer nos tirar dessa zona de conforto e nos levar a uma guerra que Ele vai vencer para nós. E a gente se recusa a participar disso. Então para nós cabe fazer o quê? Ouvir e praticar. Você está ouvindo aqui nessa manhã, você está sabendo que esta palavra é o que vai trazer vida para a sua vida. Então você precisa se abastecer dela. Quanto tempo nós ficamos na televisão? Eu não vejo nem Rede Globo mais, mas quem assiste novela? Então, quanto tempo você fica assistindo aquela mecânica do Satanás, que eu vou jogar? Aquela mecânica do Satanás de fazer a cabeça do crente contra Deus e no final das contas ele continuar acreditando porque foram eles que falaram. É duro, né? Quem são exemplos? Exemplos, que exemplo tem aquelas pessoas, gente? Nem de vida, nem a vida dessas pessoas, porque o artista, Jesus chama ele de hipócrita, porque a hipocrisia, o significado dessa palavra é artista, é um ator, é aquele que consegue representar muito bem aquilo que ele não é. E o que é pior, olha, observa as redes sociais. As redes sociais ensinaram duas coisas muito ruins para os jovens e para a sociedade de um modo geral. Primeiro, ela não consegue mais escrever uma palavra inteira. Saudade tem quantas letras? S-A-U-D-A-D-E. 7 letras. Eles diminuíram para 3. S-D-D. Vai diminuindo a inteligência. E aí o que acontece? Ensinou outra coisa. Você diminui aqui e depois você faz o quê? Você discute tudo. Você debate com a imagem. Você debate com a frase. Você não concorda com isso. Você discorda disso. A rede social te ensinou a ficar discutindo. Esse era o ponto que eu não queria chegar. Porque aí vai ficando cômodo. Como é que a pessoa assiste um culto em casa? É cômodo ou não é? Não é maravilhoso? E o pastor que está pregando, ele está deitado? Que pastor que está deitado pregando? Eu falei deitado, falei que ele está em pé. Não, eu estou falando pregando, na igreja. A culto online. Isso aí é para deixar a igreja preguiçosa. E o que eu vou fazer? 9 horas da manhã. Isso é um ótimo horário, porque ele trabalha na nossa vida. E quem vem por vontade mesmo, porque se fosse para ficar dormindo, ficava em casa. Não é verdade? Eu venho porque eu quero aprender de Deus, eu quero adorar a Deus, porque é isso. Porque o culto online você fica lá deitado, em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Parece um hino nacional isso, né? Fica ali, ó, vida. E aquela pessoa ainda fala assim: você vai ter vitória. Antigamente não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada disso, mas eles fizeram um hino. Olha, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Mas sabe como que ele cantava? Deitado na rede. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, deitado na rede. Eu quero levar a mão de louvor, deitado na rede. E hoje nós estamos literalmente numa rede. A internet é a rede. Se você soubesse, nós estamos acima da nossa cabeça, acima dos prédios,
Existem uma camada é como se fosse uma teia. A rede é uma teia energética que a gente não vê, mas ela existe. Nós estamos debaixo de toda essa rede. Uma vez eu coloquei uma figura na internet, eu falei assim: Senhor, nos perdoa porque nós caímos na rede. Satanás, ele criou, a tecnologia é muito bem criada para a nossa evolução. Isso foi muito bom, tudo foi muito bom. Mas só que se a gente não souber usar, nós vamos perder tudo. Então, tudo isso daí te afastou de Deus. Porque quem hoje, aí vamos do lado do negativo da Bíblia no celular. Quem hoje carrega uma Bíblia? Vem para a igreja sem Bíblia. Aí você olha assim: mas por quê? Porque eu sou agente secreto. Eu sou o 007 de Jeová. Eu sou especial. Jesus vem comigo, Deus fala pessoalmente. Então nós não queremos mais trazer isso, porque o que as pessoas vão falar a nosso respeito? Então tem muito crente agente secreto. Ele não se manifesta no seu trabalho, porque o que as pessoas vão falar sobre ele ser conservador, ou sobre ele ser muito enérgico, ou ele não concordar com o que o mundo prega. Então, para eu ficar bem, eu preciso ficar em silêncio. João Batista perdeu a cabeça por quê? Porque ele falou. Os discípulos foram mortos por quê? Porque eles continuaram a proclamar o Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse: vos perseguirão, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Então nós vamos ser perseguidos por causa do Evangelho. Então nós precisamos levantar uma bandeira e mostrar para todo mundo: eu sou crente em Jesus Cristo. Esses dias aí eu postei: crente que votar no PT não é crente de jeito nenhum. Quem defende ladrão, o que é? É só advogado, porque ele vai ganhar ainda. Quem defende ladrão é o quê? Quem defende matar uma criança no ventre é o quê? Explique para mim. Olha bem, vamos olhar para os nossos filhos e ver alguém pegando um alicate e esmagando a cabeça da criança dentro do ventre da mãe. Fala para mim isso. Como que a gente fica? Eu acho isso o fim, gente. E aí o crente, nós, que as coisas ficaram bem claras. Esses dias eu falei assim: não gosto de falar sobre isso, mas como a gente critica, então vamos falar abertamente. Depois que esse presidente assumiu, muitas coisas ficaram evidentes. Não sei se você observou isso. Por exemplo, os inimigos do povo começaram a se manifestar. A gente não entendia isso. Por exemplo, a novela passa em qual emissora? Nem todas. Não, a maior porcaria passa em qual lugar? Isso. Então vamos denegrir logo a imagem. Vamos destruir logo. A maior porcaria passa onde? Ali. A gente não sabia que quem pagava o salário dessa gente toda era nós. Você sabia? Era nós. Fátima Bernardes, qual o salário dela? 2 milhões por mês. Faustão, qual era o salário dele? 4 milhões por mês. Quem é que pagava? Nós. Aí entra esse homem e corta a torneira. Fecha a torneira. Fechou a torneira, todo mundo começou a se desesperar. Porque a vida deles, o dinheiro deles, era fruto do quê? Da corrupção do governo. Então o governo brasileiro mantinha eles para falar mal do governo. É como nós que pagamos os impostos, pagamos o salário dos políticos e eles fazem lei contra nós. E a gente aplaude eles. Quem não tem juízo? Nós. Então, o que aconteceu depois que esse presidente assumiu? Tudo que estava oculto começou a borbulhar. Tudo começou a aparecer. Tudo começou a aparecer. E eu começo a analisar que ele fez uma convenção, ele participou de marcha, ele foi lá no Sambódromo do Rio de Janeiro,
Ele foi lá no sambódromo, lá do Amazonas. Aonde ele passa, uma pessoa só. Aonde ele passa, ele não é artista, mas lota de pessoas ao lado dele. E ele falou uma coisa: obrigado, Deus, pela nova vida que o Senhor me deu. Nenhum pastor nesse país conseguiu chamar tanta atenção para Deus quanto ele. E ainda tem pastor que critica ele, sendo que ele fala daquilo que a gente fala. Aí eu observo assim, eu falo, gente, está faltando muito juízo na nossa mente, ou nós passamos muito tempo alienado. O Senhor Jesus Cristo, Ele não deixou de avisar. Ele disse assim, ó, vem aí aquele que eu não tenho parte, e esse tem cegado o entendimento das pessoas. Então Satanás, ele cegou o entendimento. Então hoje eu observo assim que uma pessoa só, como presidente, ele ainda nem é o crente que nós somos. Ele nem é o crente que a gente é, porque ele ainda fala rezar, ele ainda fala, eu vou fazer a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, quem foi que ensinou? Foi Jesus. E o crente fala o quê? Eu vou falar para Deus e Deus vai fazer para mim. Então quando você lê na Bíblia que homens de Deus, reis, obedeceram a Deus. Nabucodonosor era o rei, e ele disse o quê? Ele obedeceu a voz de Deus, e ele não era servo de Deus. Mas depois que ele se vangloriou do que ele fez, aí Deus trouxe para ele o juízo. Mas enquanto ele fez aquilo que Deus determinava, ele tirou o peso do povo de Israel, ele parou a perseguição, Deus o abençoou no seu reinado. Então nós temos hoje um presidente que é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. Eu tenho 58 anos de idade e nunca tinha visto isso. Nunca vi. Na política eu nunca vi. Aí alguém pode dizer assim, não, mas ele está tentando enganar. Não, querido, não está tentando enganar ninguém. Já falaram que a facada que ele levou é de mentirinha. A esposa dele vai lá e dá o testemunho. Eu sei como eu cheguei lá quando o médico disse para mim, só Deus. E o homem rasgado, o marido da menina, o homem rasgado em cima de uma mesa, de uma maca. E ela virar para Deus e falar, Senhor, tudo está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, amém. Se o Senhor não quiser, amém também. Bendito seja o teu nome. O que Deus fez? Deus levantou o homem, isso daí para glorificar o nome dele. Então tudo que está acontecendo no nosso país hoje, nós estamos vendo exatamente quem está do lado errado, do lado do diabo, e quem está do lado de Deus. É uma coisa para a gente analisar. De que lado nós estamos? Eu estou do lado do Evangelho, eu estou do lado de Deus, eu estou do lado de Jesus que ama. Enquanto todos nós queremos criticar, Jesus fala, estende a mão, ajuda. Deus não está querendo tratar de coisas. Se eu falar com essa mesa de som, abaixa aí esse som sozinho, ela não vai abaixar, ela vai precisar de alguém. Agora se eu falar para você assim, dá glória a Deus, você vai dar glória a Deus. Por quê? Porque você tem sentimento, você tem ouvidos, você tem cérebro, você é um ser pensante, você é um ser emotivo. Há quem fala sobre o sanguíneo, que é aquele que tudo quer tirar satisfação. E tem aquele mais moderado, aquele mais tranquilo, mais calmo. Eu não sei qual é o seu jeito de ser, mas eu sei que Jesus sabe trabalhar em todos. A Bíblia diz assim que ele tem o poder para ir na divisa da alma com o espírito. Você sabe o que significa isso? Sabe essa divisão que tem aqui, ó? Embaixo está a água, aqui está o espírito. Ele vem aqui, ó, nessa divisa. E ele tem o poder para discernir o pensamento humano. E penetrando aqui, ele vai mudar o meu pensamento e mudar o seu pensamento também. Para trazer para você a novidade de vida. Romanos 6,4 fala sobre a novidade de vida. Qual é a novidade? Qual é a novidade? Qual é a novidade na sua casa, Bianca? Qual é a grande novidade? Não tem novidade? Nenhuma.
Eu estou vendo uma. Isso é novidade. Qual é a novidade na sua casa, irmã Vilma? Qual é a novidade? A novidade é que antes eu só chorava por causa da Ju. Hoje eu filmo a Ju dançando. Qual é a novidade? Sozinha. E está ensinando. Está dizendo para nós assim: sai da sua zona de conforto. Aí alguém, aquele mais assim, sabe? É como eu ouvi esses dias, e ontem eu fui pegar minha sobrinha lá na Coab, e eu trouxe ela e falei assim: e o seu cabelo vermelho? Ela falou: vou ficar com meu cabelo vermelho até morrer. Eu falei: eu acho que ela está com câncer, né? E ela ainda está no processo, está no início do processo. E eu comecei a imaginar que teve um dia que eu estava na casa da minha cunhada, chegou uma irmã para orar, uma irmã muito usada por Deus, falou sobre o cabelo dela, sobre pintar. E falou que o Flamengo e o Corinthians não é de Deus, é tudo do diabo, né? E o vermelho é do diabo. Mas eu não posso questionar o que Deus colocou no coração dela. Mas eu também não posso questionar a minha sobrinha quanto ao cabelo, porque quem está com esse problema, ele vai passar por um processo lá na frente, e vai que esse cabelo cai. Então, vamos deixar a pessoa curtir, e vamos cuidar do sentimento, vamos tratar a pessoa como ser humano, e aprender a entender o agir de Deus. Porque não é somente a gente ficar doutrinando, isso chama-se doutrina. E a doutrina é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim no livro de Provérbios, que as más companhias corrompem os bons costumes. Está escrito na Bíblia. Então, é para você ficar batendo de frente com os amigos dos seus filhos? Não. É para você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele jamais se esqueça disso, mas ele entenda que isso é de Deus e isso não é de Deus. E de momentos em momentos você chegar e falar assim: olha, você sempre foi muito bom nisso, só que agora você está se desequilibrando para outra parte. E nós precisamos encontrar o equilíbrio. E o seu equilíbrio está em Cristo. Né? Como é que a gente pode... existe a alma e o espírito. Como que nós vamos encontrar o equilíbrio entre alma e espírito? Então veja bem, a nossa carne deseja a cama, e o nosso espírito deseja a igreja, o Senhor. Como é que nós vamos equilibrar isso? Como é que nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio? Eu preciso alimentar a minha alma a entender o espírito. Que o espírito, ele quer o tempo todo estar na presença de Deus. E a nossa alma quer o tempo todo estar longe. Porque a nossa consciência é o nosso conhecimento. Então nós precisamos encontrar um equilíbrio. Eu preciso educar a minha alma a adorar a Deus. Então quando nós viemos para a casa do Senhor, nós viemos educados, ou educando a nossa alma e ensinando ela a adorar a Deus. Então dentro de nós que havia um conflito, é o nosso espírito dizendo para a nossa alma, para o nosso conhecimento: é assim que você adora a Deus. Agora levanta a sua mão. É o espírito dizendo para a nossa alma: agora dá glória a Deus. É o nosso espírito dizendo para a nossa alma: agora louve, exalte ao Deus Todo-Poderoso. É o nosso espírito dizendo para a nossa alma: agora dá ordem para o seu corpo para aplaudir ao Senhor. E nós vamos e aplaudimos ao Senhor. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. E o Espírito Santo de Deus, ele é esse equilíbrio para as nossas vidas. Se a palavra de Deus diz aqui: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Aleluia! Quando não estamos edificados sobre a rocha, lá na frente, a casa cai. A casa cai. E se a casa cair, o que vai acontecer? Se a casa cair, cai o telhado em cima de todo mundo que estiver dentro. Então não é somente uma pessoa que sofre. Quem é que sofre? Sofre toda a família. A consequência não é só para um, é para todos. Por isso nós precisamos buscar o caminho. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Então o que existe do lado de fora é tudo conversa fiada, tudo mentira. Só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Então só Ele é a saúde, porque Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que naturalmente cura. Ele é o Jeová Shalom, que é o Deus que naturalmente te traz paz. E não é uma paz igual que o mundo dá. É uma paz que excede todo o nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender essa paz. Mas Ele é uma palavra difícil, mas Jeová Tsidkenu, que significa Deus é justiça. Ou seja, todo ser, quando fala Deus é amor, repete comigo, Deus é amor. Deus é amor. De novo, Deus é amor. Deus é amor. De novo, Deus é amor. Deus é amor. A sua essência, a sua pessoa é amor. Agora, quando falamos de Deus como fogo consumidor, Ele, a sua pessoa, é um fogo consumidor. E como que Deus, com todos esses atributos e com todas essas características, Ele consegue encontrar um equilíbrio na hora de fazer justiça, justiça, na hora de trazer a cura, cura, na hora de trazer a paz, paz, a hora de trazer o alimento, alimento, o Jeová Jireh, o Deus que pode todas as coisas. Ele encontrou o equilíbrio, Ele sabe o momento certo de fazer todas as coisas. Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei os planos que tenho para vós, um plano de paz e não de mal, para entregar a você o que você deseja, ou o que deseja o seu coração. Então Ele sabe trazer para nós aquilo que nós esperamos. Um estudo que eu fiz, umas contas que eu fiz há uns anos atrás, cheguei à conclusão de que Deus tem 14 dias para cada minuto nosso, na nossa frente. Já conseguiu mensurar isso? 14 dias na nossa frente, para cada minuto. Eu estou falando aqui há quanto tempo? 52 minutos. Então você calcula 52 vezes 14 dias. Para ver quanto tempo em 52 minutos Deus já está na nossa frente. Então Ele diz para nós assim: edifica a sua casa sobre a rocha, porque esse Deus sabe o que você vai precisar lá na frente. Então fica firme, essa é a palavra, firmeza. Vira para a pessoa que está ao seu lado, lá atrás de você, e diz para ela: fique firme, fica firme. Eu sei que convites virão, mas fique firme, fique focado naquilo que Deus está estabelecendo sobre a sua vida. Você está melhorando, velho? Está conseguindo vencer? Glória a Deus, fica firme. Fica firme, porque assim como Ele trabalhou nas nossas vidas, Ele vai trabalhar na sua também. E logo, logo você vai estar pregando que nem nós prega, cantando que nem nós canta, falando de Jesus que nem nós fala, e vida que segue. Porque Deus nos levantou para resgatar pessoas assim, lapidá-las, entregá-las para que Deus faça a sua vontade. Palavras que a gente fala aqui, depois vai ficar na sua mente. Sabe aquela martelada no dedo? Tem coisa que fica assim. Passa domingo, chega segunda-feira, a gente até lembra, mas depois vai baixando. Aí precisa vir na quarta-feira, acender de novo. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria que a pastora ficasse do lado da Gislene e a irmã Vilma ficasse ali do lado da Bianca.
Na quarta-feira, quando eu fui embora, eu disse para a Ney assim: a pastora, a gente não pode perder essas oportunidades. Elas são ricas, são únicas. Então a cada culto é um culto diferente, porque quarta-feira já não volta mais, esse também já está se encerrando. Então cada um, mas a gente valorizar. A gente voltou em novembro, né, irmã Vilma? A irmã Vilma, eu e a pastora, só nós três, só nós três, só nós três, só nós três. A Giovanici começou assim. Era só nós três, só nós quatro, depois só nós cinco, depois só nós seis, só nós sete, e foi indo. Até hoje voltar, estaca zero, começar tudo de novo, só nós três. Então, há quem diga assim: ah, mas tem Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo também, glória a Deus. Mas, então a gente precisa valorizar esses momentos, né? Não olhar para o período que passou, mas olhar para aqui para frente, e abençoar, e te ajudar em oração para que você vença, em nome de Jesus, amém? Gostaria que você, a pastora e a irmã Vilma, colocasse as mãos nos ombros delas aí, estivesse orando também, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, Senhor amado, nos colocamos nesta manhã, ó Deus, em oração por esta família, ó Deus querido, e pedimos a Ti, Senhor Jesus Cristo, a Tua direção para todas as coisas. Pai amado, ministra o coração da mãe para com os filhos, ministra o coração dos filhos para com a mãe, ministra o coração do esposo para com a esposa, e da esposa para com o esposo. Senhor Deus Todo-Poderoso, a minha mão, Senhor, ela não alcança dentro do lar delas, ó Pai. Senhor amado, a minha vida não tem o poder de entrar lá dentro, Senhor, e fazer aquilo que eu quero, mas Tu és o Deus que pode entrar lá dentro, ajudá-la nas suas necessidades, Pai amado, suprir as suas necessidades, segundo a Tua riqueza na glória, Pai. Vai abençoando a Tua serva, vai trazendo, Senhor amado, sobre ela, ó Deus, o Teu poder, Senhor amado, a Tua ação, Senhor Jesus Cristo. Pai amado, abençoa a sua mente, abençoa o seu coração, limpa a sua alma, ó Deus, porque os seus pecados já foram perdoados, ó Pai, as suas falhas já foram levadas na cruz do Calvário, Pai, e o Teu nome, Senhor amado, sobre ela seja glorificado. Vai abençoando, ó Deus, a sua vida de uma forma especial. Põe nos seus lábios um cântico novo, Pai, um hino de adoração a Ti, ó Pai. Muda a sua história, muda a sua sorte, abençoa seu marido, abençoa seu esposo, ó Pai amado, supra as suas necessidades, Pai amado, mostra a ele o Teu poder, mostra a ele o Teu agir, ó Deus, e estende a sua mão, Senhor amado, sobre essa família de uma forma especial. A nós, ó Deus querido, nós clamamos também nesta manhã. Abençoa a vida do irmão Vilma, seu esposo, a sua casa, a sua família, minha esposa, Pai. Senhor amado, nos abençoa diante de Ti. Entra, Senhor amado, dentro do lar do Carlos, ó Pai. Eu sei que a noite para ele, Senhor amado, foi difícil, mas eu quero clamar, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, o abençoa, põe equilíbrio, Senhor amado, sobre esta família, e o Teu nome, Senhor amado, sobre ele seja glorificado, sobre todos os nossos vizinhos, ó Deus. Alcança os seus corações, ministra, Senhor amado, as suas vidas de uma forma especial, ó Deus. É o que eu te peço, Senhor amado, neste momento, e te agradeço. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, e por gentileza não esquece do pastor. Não vai embora sem dar um abraço no pastor, amém? Em nome de Jesus. Aleluia.